Imagine atravessar um portal e entrar em uma realidade onde as leis da física mudam sem aviso, onde a humanidade foi extinta por decisões diferentes, ou onde forças invisíveis dominam tudo o que existe. As realidades alternativas sempre fascinaram a imaginação humana, mas também despertam um medo profundo, de que outros mundos possam existir, e que alguns deles sejam extremamente perigosos. A ficção científica construiu cenários assustadores ao explorar versões distorcidas da nossa realidade, enquanto a ciência moderna, embora cautelosa, já considera a possibilidade de múltiplos universos em teorias cosmológicas e quânticas. Mas quais seriam as realidades alternativas mais perigosas já imaginadas? E até que ponto a ciência realmente confirma algo sobre elas? Um dos cenários mais sombrios da ficção é o universo onde pequenas mudanças criam consequências catastróficas. Um único evento diferente pode levar a guerras eternas, colapsos ambientais irreversíveis ou sociedades totalmente controladas por regimes opressivos. A ciência oferece uma base indireta para esse tipo de ideia por meio do efeito borboleta e da teoria do caos, que mostram como pequenas alterações em sistemas complexos podem gerar resultados gigantescos. Embora isso não prove a existência de universos alternativos perigosos, reforça a noção de que a realidade é extremamente sensível a mudanças iniciais. Outro tipo de realidade assustadora é aquela onde as leis da física são instáveis. Imagine um universo onde a gravidade muda constantemente ou onde a matéria não permanece estável. Em teorias cosmológicas, cientistas consideram a possibilidade de que diferentes universos, caso existam, possam ter constantes físicas diferentes das nossas. Pequenas variações na força da gravidade ou na carga das partículas poderiam tornar impossível a formação de estrelas, planetas ou até da própria matéria complexa. Em um universo assim, a existência humana seria inviável, e qualquer interação com essa realidade poderia ser destrutiva. A ficção também adora explorar realidades dominadas por inteligências artificiais, hostis ou tecnologias que evoluíram sem limites éticos. Mundos onde máquinas assumiram o controle e remodelaram o ambiente para seus próprios objetivos aparecem com frequência. A ciência não confirma a existência de universos assim, mas o rápido avanço da inteligência artificial levanta discussões reais sobre segurança tecnológica e riscos futuros. O perigo, nesse caso, não vem de um universo alternativo, mas de caminhos possíveis dentro do nosso próprio mundo. Um dos cenários mais perturbadores é o universo onde a humanidade nunca existiu, ou foi eliminada por eventos naturais extremos. Asteroides gigantes, pandemias devastadoras ou mudanças climáticas irreversíveis aparecem como causas frequentes na ficção. A ciência confirma que eventos catastróficos já moldaram a história da Terra, como a extinção dos dinossauros. Isso mostra que a sobrevivência humana depende de condições delicadas e que, em realidades alternativas hipotéticas, essas condições poderiam ter sido completamente diferentes. Outro tipo de realidade perigosa é aquela onde versões alternativas de nós mesmos existem, menos algumas hostis ou moralmente opostas. Encontrar uma versão que tomou decisões diferentes e se tornou cruel é um tema recorrente na ficção. Embora não haja evidência científica de cópias humanas em universos paralelos, a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica sugere que múltiplas possibilidades podem coexistir em níveis teóricos. Isso não confirma encontros com versões alternativas, mas mostra que a ideia de múltiplos caminhos possíveis não é totalmente absurda do ponto de vista conceitual. Realidades onde o tempo se comporta de forma instável também são frequentemente descritas como perigosas. Loops temporei, paradoxos e eventos que se repetem infinitamente criam cenários onde a lógica deixa de funcionar. A ciência ainda não encontrou evidências de paradoxos temporais reais, mas a relatividade geral demonstra que o tempo pode desacelerar ou distorcer sob condições extremas. Em ambientes como buracos negros, a estrutura do espaço-tempo se torna tão complexa que nossas noções comuns de causa e efeito podem não se aplicar da mesma forma. Outro cenário assustador envolve dimensões extras invisíveis que coexistem com a nossa realidade. Na ficção, essas dimensões podem abrigar forças desconhecidas ou regiões hostis. A ciência, por sua vez, considera a possibilidade de dimensões adicionais em teorias como a teoria das cordas. Essas dimensões seriam extremamente pequenas e provavelmente inacessíveis, mas a ideia reforça que o universo pode ser muito mais complexo do que percebemos. Há também a hipótese de realidades simuladas, universos artificiais controlados por inteligências superiores. Em histórias, personagens descobrem que suas vidas são manipuladas por sistemas ocultos. A hipótese da simulação é discutida por alguns filósofos e cientistas como um experimento mental sobre tecnologia futura e consciência. Embora não haja provas, a discussão levanta questões profundas sobre o que significa viver em uma realidade potencialmente construída. Um dos universos mais perigosos imaginados é aquele onde as leis da causalidade não existem. Eventos acontecem sem motivo aparente,
e efeitos surgem antes das causas. Embora isso pareça puramente ficcional, certos experimentos quânticos sugerem que em níveis microscópicos, a ordem temporal pode ser menos definida do que pensamos. Isso não significa que vivemos em um mundo sem causalidade, mas indica que a realidade profunda pode ser muito mais estranha do que nossa experiência cotidiana. Também existem histórias sobre universos em colapso constante, realidades onde o próprio tecido do espaço-tempo está se desfazendo. Na cosmologia, cientistas estudam diferentes destinos possíveis para o universo, incluindo cenários extremos como o Big Crunch ou o Big Rip. Esses modelos mostram que, em teoria, o próprio cosmos pode passar por fases destrutivas ao longo de bilhões de anos. Apesar de todas essas ideias fascinantes, a ciência mantém uma posição clara. Até hoje não existem evidências empíricas diretas de realidades alternativas acessíveis ou perigosas. A maioria das teorias sobre multiversos vem de modelos matemáticos e ainda não pode ser testada diretamente. No entanto, o simples fato de essas possibilidades serem discutidas em ambientes científicos mostra o quanto nossa compreensão do universo ainda é limitada. O verdadeiro poder dessas histórias talvez esteja em seu papel como espelhos dos nossos medos. Universos perigosos representam nossos receios sobre tecnologia fora de controle, escolhas erradas, desastres naturais e o desconhecido. Ao imaginar versões extremas da realidade, exploramos riscos que também existem em potencial dentro do nosso próprio mundo. No final, a fronteira entre ficção e ciência continua sendo um terreno fértil para perguntas profundas. Realidades alternativas perigosas podem nunca ser encontradas, mas pensar sobre elas nos ajuda a refletir sobre a fragilidade da nossa existência e a importância das decisões que tomamos. Cada cenário assustador revela algo sobre quem somos e sobre o quanto dependemos de um equilíbrio delicado de leis físicas, escolhas humanas e acaso cósmico. Quando olhamos para o universo, percebemos que ainda sabemos muito pouco. Talvez existam outros mundos além da nossa percepção, menos alguns estáveis, outros caóticos. A ciência continua investigando, a ficção continua imaginando, e entre os dois surge uma pergunta que permanece aberta. E se nossa realidade for apenas uma versão relativamente segura em um oceano de possibilidades muito mais perigosas, mesmo sem respostas definitivas? Explorar essas ideias nos lembra que o cosmos pode ser mais vasto, mais estranho e potencialmente mais ameaçador do que jamais conseguimos imaginar, e que compreender o desconhecido é uma das maiores aventuras da mente humana.